O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, uma oportunidade a mais que Deus nos dá através da sua palavra para enriquecer-nos, fortalecer-nos, renovar-nos em nossa fé. Nunca é demais lembrar uma definição de fé que nós já sabemos e pela experiência se torna ainda mais evidente. A fé é um combustível, a fé é um alimento, a fé é uma espécie de nutrição que fortalece a nossa caminhada, que aquece a nossa alma, para que possamos, tudo isso em vista de dar contas da nossa caminhada. Vocês se lembram daquelas comparações que Jesus faz do homem que começou a construir a torre e depois não deu conta? E todo mundo xingava: olha lá o que começou a construir a torre e deixou pela metade. Jesus compara também com o rei que sai para a guerra sem fazer conta de quantos soldados ele tem e depois sabe que o seu adversário vem com 5.000 e ele nem 1.000 tem. Conclusão: não vai dar certo essa guerra, ele vai perder. São comparações que Jesus usa para dizer como a gente tem então que prevenir-se, fortalecer-se, para dar conta da nossa jornada, da nossa caminhada, prosseguir a nossa caminhada com dignidade. E a palavra de Deus hoje nos ajuda nesse sentido. Jesus lamenta que a sua presença no meio dos seus contemporâneos não seja reconhecida. Esta é, no fundo, a grande lamentação que ele faz. Vocês não estão sabendo reconhecer o Senhor. Nós notamos este lamento do Mestre quando ele exatamente faz referência àquelas cidades antigas, cidades pecadoras, cidades incrédulas, que permaneceram renitentes apesar da pregação dos profetas, apesar do convite dos emissários de Deus. Fala de Corazim, de Betsaida, de Tiro, de Sidônia, de Cafarnaum,
e de Sodoma. São cidades contemporâneas de Jesus, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, referidas a cidades antigas, estas outras, Tiro, Sidônia e Sodoma. Porque, diz Jesus, eles receberam o convite de Deus através de profetas, através de enviados, diríamos, através de homens, de emissários de Deus. Tá bem? E o juízo de Deus foi impiedoso contra estas cidades pecaminosas, distantes de Deus. E o lamento de Jesus é porque agora não sabem reconhecer aquele que lhes está falando, que ao vivo, que pessoalmente está fazendo acontecer aquelas coisas maravilhosas, como os milagres, a palavra viva que sai da boca do Senhor, a sua palavra que reconstrói os pecadores. Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém, nem eu te condeno. Vai, cria vergonha nesta tua cara e não pecas mais. Portanto, a palavra de Jesus que revigora, a presença de Jesus que cura os paralíticos. Vem cá, pega a tua cama, levanta-te e anda. E as pessoas comentam, nunca vimos coisa igual. Que diz ao endemoninhado, sai desse homem. E o demônio o abandonou. A Jesus que diz para os enfermos, e que diz até mesmo para os mortos, a menina não morreu, ela está dormindo. Diante desta presença estupenda de Jesus, quase que não existe, diríamos, coração, não existe comoção, não existe a capacidade do reconhecimento. Meus irmãos e irmãs, em outras palavras, o que foi que aconteceu com aquelas pessoas, seja do tempo de Gomorra, seja agora em Cafarnaum, onde Jesus está? A perda da capacidade de maravilhar-se. E eu quero dizer que isso não é um problema das cidades antigas do passado, mas também pode tornar-se um pecado do homem moderno. A capacidade de maravilhar-se se extinguiu. Até mesmo de se contemplar a natureza, por exemplo, as coisas simples, talvez deslumbrados com uma tecnologia avançada de ponta, nós perdemos a capacidade de nos encantar, quem sabe com o sorriso das crianças, com a alegria de uma amizade sincera. Quem sabe perdemos a capacidade de contemplar, de cheirar uma flor, de valorizar situações, coisas pequenas, deslumbrados pelo fascínio, quem sabe, do sucesso, do glamour das grandes ocasiões, perdemos esta capacidade. E que nos transporta também assim a nos comportar com Deus. Perdemos a capacidade de maravilhar-nos da presença de Deus, da sua obra, das suas graças, as mais simples e, no entanto, as mais fundamentais. Por exemplo, a graça da fé, perseverarmos na fé. A graça de podermos desfrutar da palavra de Deus,
à nossa disposição a palavra, a alegria de podermos nos encontrar como pessoas. O Papa Francisco fala de promover a cultura do encontro, nos encontrar, rever-nos, quem sabe até criar pretextos para nos encontrar, não só para comelância e bebedeira, que algumas vezes parece que é só o que motiva os encontros da gente, comer e beber, não só. Enfim, tantas coisas que estão aí à nossa disposição. Poder encontrar-nos para rezar, por exemplo, para tratar um assunto. Podermos encontrar-nos para alguma coisa cultural de caráter são. Por isso, devemos pedir sempre a Jesus que nos conceda esta capacidade, que não percamos a capacidade de nos maravilhar, de nos alegrar, de nos entusiasmar, de nos abismar diante das coisas simples, como Jesus parece aqui pedir. E ele lamenta: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, eles se teriam convertido, feito penitência e se salvado. Mas nós sabemos o que aconteceu com aquelas cidades. Por causa do pecado, Sodoma foi destruída com fogo e enxofre que caiu do céu, e morreram todos. Portanto, meus irmãos e irmãs, vamos pedir, por intercessão de São Boaventura, que foi um homem de uma inteligência extraordinária, mas ao mesmo tempo de uma simplicidade tão grande, e jamais na escola de São Francisco, eles vivem há pouquíssimo tempo, de distância, foi capaz de maravilhar-se com a natureza, com a simplicidade, até mesmo das florezinhas lá do campo, capacidade de maravilhar-se com a obra de Deus e, sobretudo, de maravilhar-se com o imenso amor de Deus manifestado pela humanidade, pregado na cruz. Vamos pedir isso, meus irmãos e irmãs, e que o Senhor nos livre da insensibilidade que nos faz perder esta capacidade de enternecer-nos, de maravilhar-nos diante das coisas, sejam elas grandes, sejam elas pequenas. Um instante de silêncio, cada um volte-se um pouco para dentro do seu coração para surpreender-se neste sentido.